ouvir a voz do Salvador. Então vou te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, Marcos 8. Nós vamos ler de 1 a 10. Amém? Então vamos lá, diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se sentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os após ter dado graça, e os deu a seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinha também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. Amém, até aí. Esse milagre de multiplicação de pães, à primeira vista, parece apenas uma repetição do que já havia acontecido, e mesmo em Marcos está registrado no capítulo de número 6. Jesus já tinha feito uma multiplicação de pães que alimentou cerca de 5.000 homens, isso sem contar as mulheres e as crianças. Aqui nesse episódio tinha cerca de 4.000 homens, também sem contar as mulheres e sem contar as crianças. Nessa época não era importante contar a mulher nem criança, né? Era importante contar o homem, que equivalia à autoridade da época. E Jesus vai lá e faz esse milagre, só que é um milagre muito diferente da outra multiplicação de pães. Se na primeira vista parece que é o mesmo milagre, apenas uma repetição, numa leitura mais profunda e contextualizada de onde ele estava, nós percebemos que é um milagre absolutamente diferente do primeiro milagre. E agora é um milagre dentro de uma contextualização muito complexa, para o povo judeu especialmente. Jesus era judeu, ele veio nascido no povo judeu, e o povo judeu era conhecido e se reconhecia como o povo de Deus. Então, para o judeu era inadmissível pensar em outro povo recebendo a salvação ou recebendo a bênção de Deus. E era exatamente isso que estava acontecendo. Jesus já não estava mais entre os judeus, ele não estava nem entre Israel, porque Judá estava localizado central e Israel estava um pouco mais espalhado. Jesus estava fora de Israel, abençoando povos fora de Israel. Se você der uma olhadinha no finalzinho do capítulo 7, Jesus acaba de fazer uma cura de um mudo e surdo, e esse homem começa a falar, e provavelmente Jesus o instruiu bem para que ele não saísse falando do milagre que havia acontecido. Agora, parece que é uma piada, né? Jesus cura o rapaz que era surdo e mudo, e fala para ele: olha, não fala para ninguém como é que aconteceu esse milagre. Certamente ele saiu falando e espalhando essa notícia, e a notícia foi se espalhando por toda aquela região, e uma grande multidão veio para ouvir Jesus falar. Assim como aconteceu no Sermão do Monte, que nós lemos aqui no início, no Mateus capítulo 5. Agora o povo que não era povo judeu estava ouvindo Jesus falar e estava sendo alvo dos milagres de Jesus. Jesus fez alguns milagres
Jesus fez algumas curas no meio de um povo que não era considerado povo de Deus. E aí a gente precisa se perguntar, essa salvação que Jesus Cristo nos oferece, como nós ouvimos na semana passada, num sermão evangelístico, essa salvação é só para a gente que está aqui dentro da igreja? Obrigado. Ou essa salvação é também para quem está lá fora? Essa salvação é só para os nossos filhos, é só para os nossos parentes? Ou é para quem está envolvido em outra religião? Ou é para quem está também envolvido em outras práticas? Veja só, nesse texto, Jesus ele continua o seu discipulado com seus discípulos, só que agora numa terra muito distante do meio dos judeus. Mas ele não muda a sua maneira de agir. Nós chegamos na metade do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, e é uma transição, há uma transição aí. Primeiro Jesus começa ensinando os seus discípulos, falando e pregando e fazendo muitos milagres, e aqui no capítulo 8 ele começa o seu caminho para a cruz. Ele sai então dessa região, depois de ter feito esse milagre, ele sai dessa região e volta em direção a Jerusalém, que era o centro de Judá, o centro religioso do povo de Deus, e ele vai ser crucificado pelo povo de Deus. Após ter feito grandes milagres ali entre o seu povo, após ter expandido esses milagres para longe, para gente que nem era considerado povo de Deus, ele retorna, e quando chega em Jerusalém, ele é crucificado e morto. O que me chama a atenção logo de início é a compaixão de Jesus. Logo no início diz assim que ele teve compaixão. Igualmente ele teve compaixão dos judeus, ele também teve compaixão dos gentios. Gentil é uma palavra utilizada na Bíblia para povo que não é judeu. Todo povo que não era judeu era chamado de gentil. Nunca um rabino judaico iria oferecer comida, banquete, para alguém que não fosse judeu, para alguém que não fosse do povo de Deus. Na realidade, eles nem conversavam. Eles nem trocavam palavras, porque era indigno. Veja se no próprio texto, o autor aqui, o evangelista Marcos, escreve, e igualmente os outros evangelistas também escrevem da mesma forma, só contam o número de homens. Se para eles não tinha importância nem mulheres, nem crianças, imagine quem não fazia parte do seu povo. Mas Jesus teve compaixão. Jesus estende essa compaixão que ele teve pelos judeus, ele estende também essa compaixão para com os de fora. Agora Jesus atravessa toda a Galileia e lá em cima, em outras cidades, ao norte de Israel, ele começa a repetir alguns milagres que ele fez agora com o povo de Deus. E esses milagres chamam a atenção. E as pessoas querem ouvir de Jesus, querem ouvir e ver o que Jesus tem para oferecer. E Jesus começa então a oferecer aquilo que ele tem, a vida, o dom da vida. Começa a alimentar as pessoas, porque é isso que Jesus faz. Jesus dá força ao que está fraco, dá alimento àquele que precisa se alimentar, dá esperança àquele que está desesperançado. E é isso que Jesus faz quando ele não está no meio dos judeus, no meio do povo de Deus. Ele vai para fora e é exatamente isso que ele faz. Ele sai de Israel e é isso que ele faz lá fora. Ser um representante dos céus onde ele estava. Ser um missionário onde ele estava. Ele levava palavra, vida, força, encorajamento onde ele estava. Dê uma olhadinha aí no texto. O versículo 2 diz assim: tenho compaixão desta gente. É a única vez que você vai encontrar no Novo Testamento essa expressão relacionada a Jesus e ele mesmo falando na primeira pessoa.
Você vai ver os discípulos falando de Jesus, você vai ver os evangelistas escrevendo, falando que Jesus teve compaixão, mas aqui o próprio Jesus diz: tenho compaixão desta gente. Quando a gente olha para pessoas que estão passando por necessidade, que não estão frequentando a nossa igreja, será que a gente olha como Jesus olhou para essa multidão? Talvez os discípulos não estavam tão preocupados em resolver o problema daquele povo. Eles estavam 3 dias seguindo Jesus numa região inóspita, numa região de deserto. Então, eles que se virassem, afinal de contas eles nem eram povo de Deus. Eles estavam ali só para comer das migalhas, como Jesus já tinha falado recentemente para uma mulher. E ela falou bem assim: pois eu vou aproveitar o máximo que você possa me oferecer, mesmo que sejam as migalhas, eu quero aproveitá-las. E agora Jesus está olhando para os seus discípulos e dizendo: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e já não tem mais o que comer. 3 dias seguindo e ouvindo Jesus. Talvez nunca na história do Evangelho as pessoas não crentes, as pessoas não membros de igreja, ouviram tanto da palavra de Cristo como nos nossos dias. É muito fácil, a pessoa liga a TV e tem vários canais falando de Jesus. Você liga o rádio e mesmo em rádio que não é evangélica, está tocando lá, quero ser como Zaqueu, subir, e tocando hinos que a gente canta dentro da igreja, e as pessoas, às vezes no teu trabalho, você vai cantar o hino, e a pessoa que nunca foi na igreja conhece o hino, e canta o hino junto com você. Às vezes você cita um versículo, e a pessoa sabe o versículo, e muitas dessas pessoas nunca entraram numa igreja evangélica, mas têm acesso à palavra de Cristo. Esse povo aqui era um povo que não era considerado povo de Deus, mas eles tinham acesso a Jesus Cristo. Jesus Cristo agora estava falando com eles, e não só falando, estava manifestando sinais divinos, porque Ele era o próprio Deus, então Ele estava sendo quem Ele era, no meio do povo que não era considerado povo de Deus. Depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, e quando Ele foi subir aos céus novamente, Ele disse para os seus discípulos: olha, vocês pregarão essa palavra em Jerusalém, em Judá, em toda essa região aqui de Israel e na Cananéia, e até os fins do mundo. Jesus já não estava mais nesse 3º ciclo, ele já estava fora dele, ele já estava no fim do mundo para o judeu. E sair de Israel para o judeu já era o fim do mundo, já não tinha importância nenhuma, mas para Jesus tinha. Para Jesus tinha. E se tinha importância para Jesus, precisa ser importante para nós também. Porque se nós ficarmos preocupados apenas com a salvação da pessoa que frequenta a igreja, se nós ficarmos preocupados apenas com a salvação dos nossos filhos, se nós ficarmos preocupados apenas com as pessoas que estão ao nosso redor, nós não vamos estar sendo legítimos representantes de Jesus Cristo com as atitudes que Ele teve quando esteve fora de Israel. Jesus Cristo se preocupou e teve compaixão. Essa palavra compaixão, ela vem das entranhas, é de colocar o seu interior em favor de alguém. Essa multidão está com fome, eles não têm como se alimentar, e eu estou compadecido, eu estou apaixonado por eles, eu estou sofrendo por eles, eu tenho compaixão deles. Mas não é só uma compaixão de discurso, não é só uma compaixão de palavras, é uma compaixão de providência. Jesus age,
em favor deles. E aí Jesus chama para saber quanto que eles tinham ali de alimento, e aparece 7 pães e alguns peixes. Aqui não diz quantos peixes. Ele pede para reunir, para o pessoal sentar no chão, já não era mais um gramado como no outro milagre. Ele pede para o pessoal sentar no chão, provavelmente esse pessoal sentou em pequenos grupos, e ali acontece uma nova multiplicação. E dessa multiplicação sobram 7 cestos. Muitas pessoas enfatizam o número 7 como o número da perfeição, Jesus fazendo um milagre perfeito, mas a palavra cesto, utilizado aqui em grego, nesse texto, é uma palavra para um grande cesto. É a mesma palavra utilizada quando o apóstolo Paulo teve que atravessar um muro e colocaram ele por um cesto para passar de um lado para o outro. Então era um cesto grande. No outro milagre, no primeiro milagre de multiplicação para 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos, só que eram cestos pequenos. A palavra lá aponta para cestos pequenos. Agora 7 cestos grandes. A perfeição do que Jesus fez na sua vida precisa transbordar e atingir outras vidas. Você que estava aqui semana passada e levantou a mão dizendo: sim, eu entendi Cristo como Salvador da minha vida, você precisa entender que Cristo também está salvando outras pessoas, e Ele estava esperando que você leve essa palavra a outras pessoas, porque como a palavra diz, como ouvirão se não há quem pregue? 3 dias, um povo que não era membro de igreja, não era considerado povo de Deus, não tinha carteirinha de crente, não tinha o nome no rol dos membros da igreja. Estavam 3 dias ouvindo Jesus e vendo os milagres que Jesus estava efetuando. O que você já viu de Jesus? O que você conhece da palavra de Deus? É muito bom você conhecer. É muito bom você ouvir das grandezas de Deus. É muito bom você ter histórias para contar da sua experiência com o Senhor. Mas se você não sair para contar, se ficar contando só entre outros que também têm outras histórias para contar, como ouvirão aqueles que não têm esse contato com o Senhor? Jesus saiu do meio dos seus. Jesus saiu do meio dos seus para anunciar essas grandezas de Deus também a eles. Tem muita gente desfalecendo porque nós não estamos pregando, porque você não está pregando. E se você está pregando, glorifique ao nome do Senhor, porque você já tem entendido essa verdade. Agora você que não está pregando, Deus está falando ao seu coração e está te chamando para que você entenda essa verdade. Quando Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: olha, estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome farão isso, farão aquilo outro. Jesus está falando assim: vai e faça, deixa a responsabilidade comigo. Você só precisa fazer, você só precisa abrir a boca, que eu colocarei as palavras certas na sua boca na hora de falar. Às vezes a gente tem medo de falar, medo de não saber o que falar, de não saber o que dizer. Como é que eu vou falar para os meus funcionários lá na empresa? Como é que eu vou falar para o meu patrão? Como é que eu vou falar para a funcionária que limpa lá em casa? Abra sua boca, querido, e deixe Deus fazer um milagre. Talvez os discípulos pensaram assim: bom, como é que a gente vai fazer? Onde é que a gente vai encontrar alimento para essas pessoas? Primeiro, nós estamos num deserto. Segundo, nós estamos fora de Israel. Nós não temos nem irmãos aqui nessa região. Como é que a gente vai alimentar essa multidão toda? E Jesus vai lá e faz o milagre. O versículo 8 do capítulo 8 diz que comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Vamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dado, queridos. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus tem nos dado como igreja lá no Aponian.
de levarmos alimento para aquelas pessoas, mas não só alimento físico, alimento para a alma, para trazer vida espiritual para aquelas crianças, para aquele bairro, para aquelas pessoas. Vamos aproveitar essa bênção que Deus tem nos dado lá no Mariana, onde nós temos a oportunidade de iniciar um projeto social que vai influenciar a vida inicialmente dessas crianças e das suas famílias, mas que nós temos oportunidade de transformar todo um bairro. Ou você acha que com esse milagre, 4.000 homens que foram alimentados nesse dia, eles não saíram proclamando e reverberando esse milagre do Senhor Jesus? Obviamente que eles saíram fazendo isso. Se um mudo e surdo saiu falando e a mensagem se repetiu ao ponto de 4.000 homens se reunirem para ouvir o que Jesus tinha e o que Jesus fazia, imagina só quando esses 4.000 então saíram depois de serem alimentados pelo próprio Cristo através de um milagre. Agora pense comigo, há quanto tempo você está sendo alimentado pela verdade da palavra de Deus? Há quanto tempo você tem ouvido as verdades de Cristo? Há quanto tempo você tem sido influenciado pela mensagem do Evangelho e pelo Espírito Santo que tem atuado na sua vida? As pessoas têm ouvido disso. Hoje de manhã, nós estávamos aqui num culto fúnebre. E durante essa semana eu tive a oportunidade de algumas vezes conversar com a Isa, irmã do Irã, que foi sepultado hoje, e ela falando da necessidade de aproveitar cada instante de lucidez do seu irmão para falar as verdades de Cristo, da necessidade de aproveitar cada momento de lucidez da sua mãe que está na cama há 62 dias internada no hospital, a necessidade de aproveitar cada momento de lucidez para falar das verdades de Cristo. E aí ela aproveita e fala para quem está perto, fala para os enfermeiros, fala para os médicos, fala para outras pessoas, porque precisa falar dessa verdade que atingiu o coração dela. É interessante que essas pessoas estavam pagando um preço, 3 dias ouvindo Jesus. Às vezes a gente está num culto, né? Se passa um pouquinho do horário, a gente já fica meio incomodado. Essas pessoas estavam ouvindo o Senhor Jesus há 3 dias, sem o que comer. Você acha que lá no deserto tinha banheiro limpinho? A gente está no incômodo aqui, né, que estamos construindo o banheiro, e ainda com esse banheiro improvisado aqui ainda. Eles não tinham banheiro lá. Você acha que eles tinham ar-condicionado lá no deserto? Não tinha nem energia. Mas eles estavam ouvindo o Senhor Jesus. E quando saíram dali, saíram para espalhar essa verdade de Cristo. Tem gente saindo de longe para ouvir a mensagem de Cristo. Nesse texto, algumas pessoas saíram de muito longe para ouvir a mensagem de Cristo. Infelizmente, essa não é toda a verdade. Nós lemos até o versículo 10, e eu queria te chamar a atenção para você dar uma lida no versículo de número 11. Olha aí o que diz o versículo de número 11. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, e tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus estava a cerca de 350 a 400 quilômetros longe de Jerusalém, que era o centro religioso dos judeus. Era onde os fariseus ficavam, porque os fariseus eram uma cúpula política e religiosa. Um grupo desses fariseus resolvem seguir Jesus por onde ele for.
mas eles não estão interessados em ver os milagres de Cristo. Eles não estão interessados em ouvir um novo sermão que Jesus vai falar, algumas verdades como falou lá no Sermão do Monte. Eles não estão interessados em receber dos milagres e da vida que Jesus vai transmitir através de seus milagres. Eles não estão interessados se Jesus curou o mudo, se Jesus curou o cego, eles não estão interessados nisso. Eles só estão interessados naquilo que possa ser reclamado, naquilo que possa ser falado mal, naquilo que eles possam discutir para que de alguma forma a gente tenha alguma coisa para acusar. Os fariseus, neste texto, só estão interessados nisso. E é engraçado que eles pagam um preço igualzinho aos outros. Eles saem de longe, 350, 400 quilômetros andando, seguindo Jesus, para ouvir Jesus e ter alguma coisa que criticar. Mas nesse texto aqui, eu vejo dois tipos de crente. Um crente legalista, religioso, que segue Jesus durante dias até Jesus chegar fora de Israel e começar a pregar, e durante 3 dias fica lá ouvindo Jesus, mas com a única intenção de criticar. É o tipo de pessoa que chega aqui e olha assim, estão todas as luzes acesas, mas tem uma lá apagada, diácono relaxado, deixou a luz apagada. Você pode chegar aqui durante a semana, no culto de quarta-feira, os ventiladores todos estão funcionando. Esse aqui só funciona quando ele quer. Você pode ligar lá, ele vai funcionar na hora que ele quiser, ele liga e desliga. Mas tem gente que só presta atenção nisso, só presta atenção no que tem de errado, que não presta. Algumas segundas-feiras eu cheguei aqui e vi um grupo de homens apertando o parafuso dessas poltronas, porque você vai folgando com o peso de cada um, né? As que eu sento talvez fogue mais rápido. Talvez vai folgando as cadeiras, e aí um grupo de homens se reuniu aí junto com os diáconos, e tinha até alguns adolescentes aqui apertando essas cadeiras. Mas tem gente que chega e só vê a teia de aranha aqui, que ela achou na frente da cadeira onde ela estava sentada. Era a única que tinha, mas ela achou. Tem gente que está sempre disposto a reclamar e paga um preço, segue, está ali, não falta um culto, não falta uma programação, só para achar alguma coisa para reclamar. E aí eu quero te perguntar, quem você é? Você é a pessoa que está sendo alimentada por Cristo e pela verdade de Cristo, pelos milagres de Cristo, como Jesus Cristo fez com essa multidão aqui, mesmo com a multidão que não estava entre o povo de Deus, Jesus Cristo fez esses milagres? Você faz parte desse povo que é alimentado pelo Senhor Jesus e que sai reverberando desse Cristo, como o mudo que foi curado e saiu falando, e 4.000 pessoas se reuniu para ouvir as verdades de Cristo? Ou você é como esse povo que está no versículo de número 11, os fariseus, que estavam ali só para tentar Jesus? Nós temos um privilégio, queridos, como igreja. A nossa igreja tem uma vocação para fora. Nós temos 22 grupos pequenos focados para fora, para evangelizar. Temos um ministério de King's Kids, que é um ministério de evangelismo focado para fora. Temos atividade lá na casa de apoio a quem está fazendo tratamento de câncer, que é um ministério para atingir quem está fora. Estamos com uma congregação lá no Ponian, que é para atingir gente que está fora, não é gente que está no hall de membro, não, é gente que está fora.
Estamos fazendo toda uma sessão de exames nas crianças, cadastramento, reuniões com pessoas lá no Mariana, são pessoas que estão fora. Isso é parte de uma consciência de igreja. Uma igreja que resolveu investir lá fora. Como vários de vocês investem no projeto lá na África. Aquelas crianças que estão lá em Moçambique. Olha que bênção que nós temos, esse privilégio como igreja. Levar a palavra para quem está fora. Jesus fez milagre ali entre os judeus, entre o povo de Israel. Mas ele não ficou apenas ali. Ele saiu. Que você faça a sua parte nesse projeto em nome de Jesus. Porque se você não fizer, você vai ficar igual o judeu religioso fariseu. Era muito religioso, ferrenhamente religioso, mas ele não conseguia olhar para fora. Ele só olhava para dentro. E só olhando para dentro encontrava as falhas, os erros e criticava. O fariseu se tornou mestre em criticar. Jesus se tornou mestre em dar, em levar a outras pessoas. E foi isso que Jesus ensinou para os seus discípulos. Deem a eles o que de comer. Junte o que vocês têm e distribua para essa multidão. E o milagre foi feito. Que aconteça muitos milagres essa semana, esse final de mês, esse final de ano, que aconteça muito milagre a partir da sua vida, levando a palavra do Senhor Jesus para aqueles que estão perdidos e que ainda não receberam dessa verdade, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar.